Começamos mais um episódio do Valleycast e nesse episódio a gente conta novamente com a participação mais que especial de ilustres convidados. Esse episódio ele é construído em collab com o Bússola Hub. Está aqui presente o Léo Carrareto, que a pouco vai se apresentar, e a Kellen, que já é co-host nossa, vocês já conhecem muito bem. Eu sou o professor Felipe Oliveira, professor da engenharia, professor também da área da saúde, coordenador da incubadora Cricaré Valley, coordenador de inovação aqui no Centro Universitário Vale do Cricaré. Só para finalizar apresentações, esse podcast faz parte de uma ação do Centro Universitário Vale do Cricaré, que também compõe o conteúdo complementar do UniVC EAD, né? São as ações do Polo EAD, do nosso UniVC, Centro Universitário, e também é uma ação da nossa incubadora, a incubadora de negócios Cricaré Valley. Kellen, se apresenta aí. Maravilha, boa noite. Gente, essa energia do Felipe é tão gostosa, né? Ele começa... Vamos começar agora, eu acho muito legal. Gente, meu nome é Kellen De Angeli, sou líder de comunidade, né, aqui do Bússola Hub. Tem o Instituto De Angeli também, vocês já me conhecem por aqui. E vambora que o convidado é mais que especial e deixa pra ele agora se apresentar. Léo, se apresenta aí. Acabei de fazer besteira aí. Mas é porque a energia tá tão boa, tá, né? Gostoso. Então, assim, bom, vou me apresentar. Eu sou o Léo Carrareto, eu gosto de me apresentar como empreendedor. Eu gosto de falar que eu comecei a empreender muito novo, com aproximadamente 15 anos. E aí foi desde então eu tenho apanhado, aprendido, acertado. E eu gosto também de contar as histórias que eu vivo e histórias que eu ouço. Então eu faço isso através de palestras, faço isso através de livros, faço isso através do conteúdo das minhas redes sociais, faço isso no programa CBN Inovação e Empreendedorismo Legal. da Rádio CBN. Então tem algumas formas que eu gosto de contar histórias para estimular o empreendedorismo e a inovação. E eu brinco muito que eu sou um empreendedor que conta histórias e não um contador de histórias que empreende. Então faz toda a diferença. Legal, legal. Você até se descobre como storyteller. Eu botei o contador de Legal. histórias, apesar que no Brasil a gente pensa em contador de histórias, a gente pensa no contador de caos, no pescador, a gente pensa nisso, mas eu gosto de falar Vendedor. vendedor. E tem um profissionalismo nisso, né? Com certeza, Legal. contador de histórias. Professora Marília, se apresenta aí pra gente. Olá, um prazer grande estar com vocês. Eu sou Marília Silveira. Tenho muito orgulho de dizer que cursei o mestrado aqui no Centro Universitário Vale do Cricaré. Sou doutoranda em História Social das Relações Políticas. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal aqui com vocês. Novamente, a nossa gratidão. Valeu. Nada. Então, Léo, você empreende na UIS, você é o contador de história profissional e você faz parte do Instituto Futuros. Isso, na verdade a gente... É uma longa história, senta que vem história, né? A gente entendeu, numa das mudanças que a gente fez, num dos negócios que eu empreendi, eu já abri já abri pessoalmente e ajudei outras pessoas a abrirem, eu contei mais de 50 negócios. Legal. Então, desde o start de alguém até, fora os que eu não contei, fora os que eu não participei, não foi uma participação direta, foi uma participação mais indireta. E aí, quando a gente fala da UIS, hoje a gente se posiciona como um ecossistema. Esse ecossistema é um ecossistema focado em aprendizagem, o nosso foco é aprendizagem. A gente começa a trazer parceiros que orbitam esse ecossistema e a gente começa a ter uma geração de spin-offs dentro de casa. Então, quando a gente fala da UIS, a gente tem o Instituto Futuros, a gente tem também a Dom School, que é uma prateleira de cursos, que são cursos gravados, cursos que a gente principalmente atende o ambiente corporativo, atende empresas com EAD. Legal. A gente tem também o Aprendemos, que é um aplicativo, a gente fala que é o Tinder da aprendizagem corporativa, é uma conexão que a gente faz em empresas. E a gente tem o Prisma School, que é uma startup de projeto de vida para escolas. Então a gente atende escolas fornecendo material didático para aulas de projeto de vida e empreendedorismo. Então a gente começou a fazer dentro desse ecossistema um fluxo onde a gente gera startups dentro de casa. Então a gente é uma venture builder, uma venture building própria de criar iniciativas, e tem alguns parceiros, como a Inside, que é uma empresa de realidade virtual aumentada, que é parceira desse ecossistema, e a gente está expandindo aos poucos esse ecossistema. Legal. Essa expressão senta que lá vem história é conhecida, né? Tudo de bom. É por aí, é por aí. Legal. E a UIS começou como? Então, a UIS, antes de virar um ecossistema, ela começou como uma plataforma de curso personalizante. Explica um pouco pra gente desse seu negócio. A UIS nasceu, ela ia ser uma agência de propaganda digital. Eu venho do ecossistema digital desde 97, eu comecei em 1997, lá nos Incas e mais. Eu era programador. Nos anos 2000, eu montei era meio que uma criadora de startup, mas a gente não tinha esse nome na época.
e a gente também vendia sites. Era o que tinha nos anos 2000. Então, a gente pegou um pouquinho da bolha.com, um pouquinho do mercado de TI. Então, a gente tinha essa empresa, eu quebrei nessa época, eu falo bastante sobre, eu vou falar isso bastante também para quem for ouvir a nossa palestra hoje, contando a minha história. Depois montei uma agência digital, trabalhei muito no mercado de propaganda, tenho um histórico entre mercado de propaganda e mercado de tecnologia, até que eu decidi abrir a Wiz, que era para ser uma agência que atendeu o mercado, mas que a gente tinha uma estratégia de captação de clientes e uma estratégia de formação de mão de obra, que era baseada em educação. A gente se inspirou muito na XP. A XP tinha o braço de investimento, tinha lá as operações de investimento, mas tinha também a XP Educação. Para quê? Para atrair clientes, educar os clientes. As pessoas, depois do curso, ele vinha e se tornava cliente da XP. A gente tentou fazer a mesma coisa, só que a gente foi muito mais bem sucedido na educação do que na agência. Na verdade, a gente estava indo bem, mas o que chamou a atenção do mercado, que a gente falou assim, cara, a gente tem que dar vazão a isso. Então, os cursos são nas várias áreas do conhecimento? A gente começou em marketing digital, que aí hoje é o mercado digital, mas a gente começou em marketing digital. E aí foi em 2015 que a gente entendeu, e foi um evento, eu sempre conto essa história, eu fui no SXSW, que é o maior evento de inovação no mundo hoje, e lá eu entendi assim, era como, pensa que a cidade de São Mateus, pensa que lá na entrada, lá perto do, eu não sei falar os nomes dos bairros, mas pensa que lá perto do Hotel Ibis está onde eu tô, tinha lá um hotel que tinha 8 salas de evento, e nessas 8 salas de evento falava sobre futuro do direito. Aí tinha aqui, onde é que está o Bússola Hub, tinha mais 12 salas de negócio que falava sobre design. No outro lugar tinha mais, então era a cidade inteira, falava sobre moda, falava sobre o futuro das cidades, falava e continua falando, porque ainda é um dos maiores eventos de inovação do mundo. E aí eu entendi que a inovação, apesar de eu sempre viver a inovação do ponto de vista de tecnologia, desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, eu entendi que a inovação tinha uma necessidade de ser horizontalizada. E aí, quando eu voltei desse evento em 2015, a gente posicionou isso como uma escola de inovação e a gente começou a criar outras escolas. Então, quando você pergunta se era de competências, a gente começou ela como uma escola de inovação e trabalhando, sim, ferramentas, recursos, muito no marketing digital ainda, que foi nosso forte, e aí, essa escola de inovação ela se posicionava como competências para o futuro, mas a gente criou uma escola de moda, chamada Instituto Moda Viva, a gente criou uma escola de arquitetura e engenharia, de futuro da arquitetura e engenharia, chamada Zenit, a gente estava criando uma escola de futuro do direito, a gente estava criando várias escolas horizontais, para falar do futuro a gente estava modelando das áreas. Muito das bom. áreas. Literalmente Legal. descentraliza o conhecimento pela cidade. Acho que é uma motivação para todas as comunidades que estão envolvidas ali, inseridas no ambiente de formação. Ótima ideia, já gostei bastante. Né? E aí, assim, só a questão de implementação, que a gente estava num mercado pequeno, mercado de Vitória não tinha, digamos assim, consumo, a gente chegou a fazer 4 cursos de direito, a gente chegou a fazer 2 cursos de engenharia, moda, a gente chegou a fazer muito curso de moda, até hoje existe o Instituto Moda Viva, que a minha cofundadora Roberta Bourguignon, ela toca, então a gente procurava assim, olha, eu entro com a parte metodológica de aprendizado e alguém entra com um conhecimento específico. Então a gente fazia isso. Na Wiz eu era esse braço também, então a gente formou muita mão de obra de e-commerce, tecnologia, de muitas profissões, e aí a gente criou essa horizontalidade. Até que veio a pandemia. E aí, não sei se eu continuo agora. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta História primeiro. atrás de história. Peraí, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Então Tá bom. você vem do ramo da programação, Comecei. né? E ao mesmo tempo você linkou muito bem, né, na estruturação desses negócios, aprendizagem com o futuro, né? E da onde vem sua prática de aprender sobre aprendizagem para depois implantar a metodologia? Que o cara da metodologia da aprendizagem era você, na Wiz, não é isso? Exatamente. Legal. E assim, o que você via de novo que você trouxe para a Wiz e a Wiz virou hoje um ecossistema gigante? Assim, por que Gigante ainda não, mas é um ecossistema em crescimento. Pô, que legal. Então você virou o cara da aprendizagem. Aí você trouxe um diferencial, uma metodologia. Você lembra como é que foi, né? Eu gosto de falar que eu tive vidas pregressas, né? Não falando de vida, mas tive uma vida que era essa vida programada da tecnologia, uma vida do marketing e a vida da aprendizagem. Quando a Wiz começou, a gente basicamente era uma empresa de eventos. A gente trazia um professor que tinha um conteúdo. E a gente começou a ver a necessidade de a gente ter esse domínio dessa disciplina do desenho da aprendizagem. Então a gente foi atrás, viajei, fiz curso em muito lugar e tal.
E aí, quando a gente pega o marketing, pega a tecnologia e a aprendizagem, hoje em dia está tudo coligado. Você acabou de falar que essa disciplina faz parte do EAD. A gente precisa pensar nessa experiência. As pessoas aprendem hoje no TikTok, as pessoas aprendem no Instagram. Então, o aprendizado está distribuído, mas ao mesmo tempo ele precisa ser mais pensado. E a forma que a gente tem usado muito, isso tá muito a ver, inclusive, com como a UIS opera hoje. A forma que você pode pensar, e vocês são professores, você está doutorando, a gente precisa entender o aprendizado do viés do marketing. Por quê? Porque a gente compete com o marketing. A gente recebe estímulos. Então, quando você vai falar da motivação de um aluno ir para a sala de aula, a gente precisa beber da fonte do marketing. Ele está ali, mas ele está pensando em 1000 coisas. Exatamente. É uma competição constante. E da mesma forma que uma das coisas que você falou, aprendizado, a gente tem feito muito essa diferenciação, e foi, a UIS chamava educação, todos os convites que eu vou para os lugares, as pessoas ainda usam UIS educação, a gente tirou a educação do nome. Porque educação é o processo centrado no emissor ou no processo, no emissor ou em quem transmite. Então, o processo da educação, esse é um processo muito nobre, muito importante, valioso, não tem nada a falar a respeito disso, é necessário. Sim. Mas a gente entendeu assim, olha, o que a gente gosta de fazer é focar na aprendizagem, onde o protagonismo está na pessoa, no aprendiz. Então, muito hoje a gente coloca o seguinte, quando a gente vai fazer um desenho de uma experiência, de um produto, de um curso, de uma formação, de uma jornada, a gente coloca qual é a experiência da pessoa e como ela vai viver na prática. Porque a gente tinha cursos, a gente tinha esse incômodo. A gente fazia o curso, aí começava com 60 horas o curso. Formação e tal. A pessoa fala assim, nossa, mas eu preciso de mais. Aí a gente vai lá, 90 horas. 120 horas. 140. Quando a gente passou no 240, a gente falou, peraí, daqui 60 horas a gente vira... Tem que morar aqui, né? Não, daqui 60 horas a gente vira uma pós-graduação. E a gente não cobra o valor de uma pós-graduação. O curso era 4 mil e poucos reais. Então, tipo assim, a gente falou assim, ó, daqui 60 horas a gente vira uma pós-graduação e a gente não quer isso. Então a gente falou assim, olha, o que acontece? A pessoa aprende no dia que ela, assim, não é na sala de aula, é quando ela sai da sala de aula. Quando ela faz alguma coisa. Quando ela pega aquilo que ela aprendeu, se ela tá vendo esse podcast aqui, ela vai aprender quando você for, e tô falando olhando para a câmera, quando você pegar o que a gente está falando e colocar em prática. É essa hora que a gente aprende, quando a gente pratica. Senão a gente decora, a gente entende, a gente compreende, a gente memoriza, mas aprender é quando a gente leva para a prática. Então a gente tirou, quando a gente coloca que a gente é um ecossistema de aprendizagem, UIS, a gente tirou o viés de educação e a gente começou a inventar moda, criar ferramenta, criar formas diferentes, criar novas abordagens, bebendo da fonte do marketing, da tecnologia e do viés comportamental da aprendizagem. Muito interessante. E de fato, é uma forma de que vocês conseguiram, é claro, concretizar o que a gente tanto, inclusive, prega na educação, que é quando, de fato, faz o sentido, a essência, o profissional ou o acadêmico consegue perceber na vida e se identifica, inclusive, com aquela área de atuação. E, ao mesmo tempo, é o que a abordagem mais sociocrítica, sociohistórica, com um olhar mais humano, integral, vai compreender de aprendizagem. Ou seja, não trata essa responsabilidade somente como uma área da educação. Exatamente. E aí a gente hoje leva para o... Foi além. A gente leva isso hoje para o mundo corporativo, que é onde a gente acredita no, por exemplo, o mundo acadêmico, vocês estão aqui, nós estamos fazendo impacto, nós estamos ajudando, nós estamos levando conteúdo para as pessoas. Mas no mundo corporativo existe uma necessidade muito grande, porque dentro do ambiente de trabalho a gente faz uma brincadeira, né? Você entra num escritório e eu faço todo um show quando eu faço essa brincadeira, eu falo assim, imagine você que entra no seu escritório, no lugar de trabalho, cara, é muito ator, onde você ganha o seu pão. E aí você entra e aí vê um funcionário seu e você chega perto dele, ele está com um livro na mão. O que você faz? Aí, claro, que eu levo a pessoa a falar assim, nossa, que absurdo! Mas é o seguinte, a gente tem que aprender durante o trabalho. Existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que fala que você vai precisar de 100 dias de aprendizado por ano. Aí, 100 dias de aprendizado por ano, fazendo uma conta básica, né, dá um pouco menos do que 1/3. Aí existe uma propaganda da Ortobon que falava assim, né? Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Você passa 1/3 da sua vida trabalhando, 1/3 da sua vida dormindo. O Fórum Econômico Mundial fala que você precisa de passar 100 dias aprendendo. E aí, quando é que você vive? Quando é que você cuida da família? Quando é que você viaja? Quando? Se você vai precisar colocar isso? Porque a gente, o Fórum Econômico Mundial também fala, a gente precisa de recapacitar
1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, elas vão trocar completamente as competências do que elas faziam. Por chat GPT, por qualquer coisa que está aparecendo aí. Então, qual é a forma que nós vamos colocar isso? Não vai ser sentado na cadeira. Não vai ser, hoje é dia... Chegamos ali no Bússola, agora hoje é dia de treinamento, todo mundo sentadinho, 8 horas, do caderninho na mão, ouvindo alguém falar. Não vai ser isso. Jamais. Então não vai ser 8 horas alguém falar. A gente tem usado muito comunidades, a gente tem usado muito o processo que a gente chama de campanhas de aprendizado, que são marketing para aprender. A gente utiliza a sensibilização do marketing para aprender. A gente cria também, por exemplo, muito EAD, mas de uma proposta diferente. Uma proposta, a gente bebe da fonte da tecnologia, do UX, de como cria aplicativo, de como cria tecnologia, para levar para o e-learning. Então, são formas diferentes da gente construir esse processo de aprendizagem. A gente está inventando moda ainda. Legal, deixa eu só balancear o nosso diálogo aqui. Vou dar uma palestrinha aqui. Não, porque tem um pessoal que nos escuta que não tem toda a profundidade, talvez, quanto essa mesa. Por exemplo, UX. Defina pra galera aí. Do inglês, né? User Experience, mas a experiência do usuário é você projetar alguma coisa. Se eu projetar essa caneca, como é que eu penso na melhor forma das pessoas usarem essa caneca? Existe um vídeo legal para se colocar no YouTube, não sei se dá para colocar no EAD também. Sim. Que é um vídeo velho da IDEO, que é o carrinho de compras redesenhado. Coloca assim, IDEO, IDEO, e coloca carrinho de compras no YouTube. Tá, vou colocar como link na descrição depois. Pronto, ótimo. E aí lá, por exemplo, mostra esse processo onde um grupo de pessoas, fizeram isso para uma entrevista na TV, mas um grupo de pessoas redesenha um carrinho de compras, como ele seria mais prático pro usuário. Na prática, você não vê nenhum carrinho desse de compras. Vai ver tô despertando a curiosidade de propósito. Você vai lá, assiste até o final para saber como é que fica o carrinho de compras. Mas o carrinho de compras ideal para o usuário, ele teria lá, assim, fazendo spoiler, né? Você conseguiria separar a compra por segmento, você conseguiria passar o cartão no carrinho. Ele já calcula quanto já vai dando a compra. Exatamente. Isso foi desenhado né? quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, dos pais do Design Thinking, né? Aí eu começo a falar a expressão. Não tem saída. Vai no Google, vai ter que ir no Google. Eu sei que não tem saída. É um processo, né? Exatamente. Então, por esse processo de desenho, é como se eu pegasse essa caneca e falasse assim, como é que eu vou, porque eu molhei aqui. Como é que eu consigo usar essa caneca melhor? Uma caneca para quem está apresentando um podcast, para quem está conversando num podcast, porque aí o microfone e tal. Então, esse processo de experiência do usuário é pensar e começar a redesenhar, reprovocar. Como é que essa caneca pode ser melhor para quem está, por exemplo, no contexto do podcast. Legal. Então, desenha isso a partir do ponto de vista da pessoa e não do ponto de vista... Muitos produtos que a gente usa hoje foram desenhados do ponto de vista de quem cria e não de quem usa. Interessante. É aprendizagem investigativa. É isso aí. Ou seja, enquanto você analisa ali que talvez o carrinho, além de calcular, né, fazer todo o cômputo das compras, você só coloca a lista, mas talvez analisando como seria esse carrinho, você já tem uma ideia. Não, na realidade, eu não preciso nem ir lá no supermercado. Eu só quero ter a lista e enviar para alguém para que todos esses itens cheguem em minha casa. E aí, pensando em pessoas que projetam isso, as pessoas, é assim que nascem grandes produtos hoje. Então, o Google foi pensado nisso, o Google foi pensado sem anúncio, para você ter só uma pergunta, para você ir direto ao ponto, para abrir rápido. A Amazon, todos os grandes principais hoje, as principais startups pensam muito nessa mentalidade da experiência do usuário. Legal. Então, um dos pilares que fez com que o ecossistema fosse se consolidando, inclusive sua palestra daqui a pouco é sobre maturidade, como construir um ecossistema forte. Eu já não sei se esse título, acho que eu vou falar tanta coisa. Não, mas aí, então você falou de pegar a experiência do marketing, juntar com o viés comportamental, que se não me engano essa é uma área que a Kellen também manda muito. Kellen tem um instituto que fala muito, né, Kellen, de área comportamental. E aí, pra empresa também. Que legal, muito bom. Vamos nos conectar depois. Vamos sim. Pois é. E aí junta também com essa experiência de UX. Então, né, marketing, UX e viés comportamental. Sobre essa parte de comportamental, viés comportamental, assim, como funcionou na hora de estruturar o negócio? Pensado em desenvolver habilidades para os profissionais que estão sendo formados,
Tá falando de soft skills? É disso que a gente tá falando nesse momento? Como é que foi nesse momento? A gente lá na acredita que a construção? soft skill ela não funciona separado do hard skill. É igual quando assim, nós estamos, por mais que a gente, assim, dentro do. Essa é uma crítica que eu sempre faço, que a gente fala assim, né? Não, eu sou de humanas, você falou que é de engenharia, você. Eu acho que sim, humanas exatas, são portfólio de faculdade. Não é para definir pessoas. Sim. Legal. Então, da mesma forma que a gente acredita nisso, eu também não acredito que existem o soft skill isolado do hard skill. É assim, vou fazer um curso de comunicação. Você não quer aprender comunicação. Ninguém quer aprender disciplina. As pessoas querem aprender, por exemplo, como não brigar com alguém, como não reagir violentamente a alguém. As pessoas não querem aprender comunicação. As pessoas querem aprender como suas vidas serão mais fáceis. Como resolver... Solucionar dores, né? Por meio da comunicação, né? Exatamente. Então a gente se prende na disciplina e no fundo, o que a gente quer é um benefício. O que a gente quer é um benefício. A gente costuma falar assim, vou atrás de uma entrega, adquiro uma competência e tenho um benefício. Quando na verdade a gente tem que partir do benefício para adquirir uma competência e ter uma entrega. Então essa inversão de prática é o que na verdade a gente faz. Então, uma vez procuraram pra gente sim, uma empresa para fazer um EAD de projetos. Métodos, projeto dessa forma, da outra. Você, mas peraí, você não quer que as pessoas saibam, decorem métodos de projeto. Você quer que as pessoas façam o projeto da forma certa, não é? Sim. E para elas fazerem o projeto de uma forma certa, elas precisam de uma cultura de projetos. E não necessariamente ferramenta, porque elas tinham muitas ferramentas. Então, quando a pessoa tem uma cultura, eu já sei que eu vou chegar aqui, eu tenho cultura de beber água na caneca. Eu pego a caneca e eu consigo beber água. Sim. Então, quando a pessoa, ela para assim, não, peraí, mas nessa hora eu vou beber, vou pegar pela mão esquerda, a pessoa não consegue, não racionaliza. Então, a gente tem que ir muito, quando você falou comportamental, muito pelo viés da criação do hábito. Planejamento. Da pessoa internalizar aquilo. E o hábito é uma coisa assim, eu preciso... É automático. Passar a ser natural. Né? Ser natural. Tanto que, por exemplo, o pessoal do Google, eles falam muito isso. Eles investem em negócios que são escova de dente. Como assim? O que é escova de dente? Coisas que sejam da rotina da pessoa e se tornem automático. Hoje você vai lá, passou... Você internalizou isso. O Google, ele investe em ideias que possam se tornar... Essa é uma tese dele de negócio. Investe em negócios que possam se tornar produtos como escova de dente. Nossa, que legal. Muito bom. Muito bom. E aí você, junto da UIS, se posicionou no ecossistema de inovação como uma figura importantíssima no nosso estado. Isso aí faz parte, por exemplo, existe o Léo palestrante, contador de histórias, empreendedor, e existe o Léo da UIS. As duas figuras são uma só, mas enquanto ecossistema, como eu vivi essa parte, como eu te falei, em 2000, 2003, 2006, 2007, como eu vivi intensamente, toda vez que vinha alguém, eu abraçava essa pessoa. Então, por exemplo, tinha Startup Week, a gente patrocinava, eu estava contando que a UIS foi um dos primeiros espaços de inovação. Obviamente a gente tinha academia, a gente tinha Tec Vitória, que nasceu em 93, 94. 92, que é 3, por aí. acho que o principal centro ali nervoso da inovação do espírito de Vitória, né, de Vitória. E ali a UIS era um espaço onde o ecossistema se reunia. Então a gente tinha alguns grupos de WhatsApp, as pessoas queriam fazer meetup lá. Já eram hubs, né? Já eram hubs. Antes de entrar, aí depois vieram os hubs corporativos, a gente até falou assim, cara, não faz mais sentido a gente ter espaço. Porque a gente queria fazer um evento, a gente usava o Fins Lab, a gente usa hoje o Base 27, usa os espaços que tem disponíveis, inclusive no Brasil. A gente gravava curso no Cubo, a gente gravava curso em outros espaços. Em Porto Alegre, a gente tinha o hub de Salvador, então a gente usava vários espaços no Brasil. Então a gente falou assim, cara, a gente não precisa ter um espaço, a gente é o conteúdo. É a mentalidade de startup até, né? Exato. Isso foi um pouquinho aí, assim, os hubs de inovação começaram a surgir em 2018, que a Águia Branca criou o VIX Labs. Então foi aí que começou a ter uma aceleração. Teve a Brother. Eu lembro que eu te conheci no Startup Week Education, que foi lá no espaço da Brother. Foi, do Brother, exato. Legal. E aí eu fui jurado lá, né? Que legal. E aí, então começaram a surgir os espaços incríveis, e a gente falou, para, vamos se conectar com esses espaços. Foi aí um pouco que a gente estava preparando uma mudança da UIS mais para o mercado corporativo, mas veio a pandemia e a gente acelerou o processo de sair de cursos. A gente parou, não é mais nossa pegada, a gente estava montando na época um clube, que era o Clube UIS. O Clube UIS era um protótipo de ser
um Gympass da educação. Então, a gente queria ser um Gympass da educação. A gente queria, por exemplo, que você pudesse acessar cursos online gravados, cursos presenciais, acessar graduação, pós-graduação através de um benefício. Então, como o Gympass, ele é para empresa. Uhum. Então, era o seguinte, funcionários da empresa, você vai ter isso. E a gente tinha uma carga de conteúdo muito grande. Isso era antes da pandemia. Isso. Então, por isso que o nosso tema aqui, para a gente não dizer que a gente não está conectando, é que a gente, sim, tem lá o que paga a conta e tal, o que está construindo de futuro. É uma forma da gente operar. Tem o que paga a conta e tem o que a gente está construindo no futuro. Sempre você vai me ver nesse movimento. Olhando assim, peraí, para onde é que nosso mercado está indo? O que está acontecendo? Então, quando a gente estava lá fazendo o curso, a gente já estava olhando um processo de expansão, que era o processo futuro. A gente viu que a expansão não seria viável, porque a gente teve muito esforço para fazer esse movimento de expansão nacional. Então a gente falou assim, tá, volta, vamos criar o clube. Enquanto a gente tinha curso, a gente tinha um clube. Depois a gente falou assim, tá, pandemia a gente, não dá nem clube, mantém o curso até a gente criar o novo. Aí o novo foi esse modelo de levar aprendizagem para empresas, utilizando marketing, tecnologia e a gente já está inventando a próxima moda também. Mas porque foi uma dura descoberta lá na época de... Eu perdi algumas ondas de mercado. A onda da bolha.com nos anos 2000, foi uma onda que eu perdi. A onda das primeiras empresas digitais, 2003, 2004, 2005, era uma onda que eu não estava preparado para surfar. Então, como eu fui perdendo onda, eu falei assim, peraí. A próxima é da IA. Solta aí, Léo. Segura Não, Ele sabe. Não, é o seguinte, eu acredito muito que as pessoas elas precisam estar pronto, o mercado precisa estar pronto ainda. Quando a gente fala do que a gente tem hoje, ChatGPT, já está pronto, a IA já é existente. O problema, eu acho que assim, a próxima geração, a IA já não é mais próxima onda. É isso que eu quero falar. O IA já é a onda. Já é. Eu já estou usando, assim, cara, não começo mais um projeto sem ir no ChatGPT. Sim. Eu não faço mais um projeto sequer, tipo assim, a primeira coisa que eu faço a gente tô desenvolvendo um projeto, eu vou lá assim, ChatGPT, isso aqui, aí ele me dá o start, já é meu assistente pessoal. Sim. Já faço perguntas para ele no dia a dia, já tá no aplicativo de celular. Então eu não considero que é a próxima onda. Pô. A próxima onda mesmo vai ser o que vem depois, mas eu falo muito o seguinte, o inovador chega cedo demais para as festas. O verdadeiro inovador, ele começa a explorar uma ideia quando ela ainda não é mercado. E essa foi uma dura lição que eu entendi o seguinte. E tá aí o risco, né? Esse é o risco. Por que a gente cria dentro do Porque a gente se posicionou como ecossistema e por que a gente cria negócios dentro? Porque eu preciso ter, assim como o Google, mas na minha modesta capacidade financeira de investimento, eu preciso ter apostas acontecendo do qual é a próxima onda. Hoje a Wiz, ela é até considerada uma consultoria, ela é uma startup consultoria, a gente fala. Porque a gente vai modelando produtos, a gente vai modelando processos que são replicáveis, não são escaláveis, mas são replicáveis. Então, a Wiz hoje, ela não é uma startup raiz, digamos assim, vai escalar pela tecnologia, mas ela paga a conta, e ela faz os investimentos, e ela tem um processo, e a partir do processo dela, eu gero startups. Nossa, que legal. Então, o meu desafio agora, para encontrar negócios realmente escaláveis, e eu sou muito pé no chão, mas muito pé no chão, de tipo... antes de pegar dinheiro com amigos, investidores, e pode ser um contrassenso no mundo das startups, porque o mundo das startups fala assim, vai começar uma ideia, eles falam dos 3 Fs. 3 Fs. Family, Friends e Fools, né? Que eu já falo, 2 Fs. Os loucos, assim. Então, antes de pegar dinheiro para fazer uma startup, eu tenho que ter coragem de pegar dinheiro com o banco. Se eu vou pegar dinheiro com o banco antes de pegar com meus amigos, porque eu amo os meus amigos e prezo pelos meus amigos, essa ideia ela tem que ter valor agregado forte. Então, se ela for uma ideia, eu nunca, sim, talvez por isso, uma limitação autoimposta, eu não vou ter o negócio, Léo vai mandar alguém para a Lua. Não vou ter um negócio para mandar alguém para a Lua hoje. Quando tiver tecnologia para mandar alguém para a Lua, talvez eu tenha um negócio para mandar. Então, porque o inovador chega cedo demais para a festa, o que isso quer dizer? Quando a festa está começando a ficar boa, você está cansado. Foi assim comigo no marketing digital. Eu estou no marketing digital desde 2000
Quando em 2015 eu falei assim, não quero mais marketing digital, não quero mais 2015? esse mundo. 2014. Putz, no ápice, no- ali Foi no ápice, mas no eu já ápice. tava de saco cheio, eu já não queria mais, tipo, falar de estratégia. Não, Quando ele começou, nem existia Hotmart. não existia. Então, tipo, quando o mercado digital começou a aquecer, eu já... E aí as pessoas, acho que foi até um bom passo pra mim, porque foi nesse momento que eu saí do mercado, as pessoas começaram a falar assim, não, ele é referência. E tipo, querendo ou não, eu me tornei muito mais referência em marketing pela minha vida empreendedora do que pela minha vida no marketing. Porque eu comecei a testar muita coisa, aprender muita coisa fazendo. E não porque eu estudava marketing. Tinha escola, tinha os cursos, tinha a vida que a gente vivia dentro de curso, de sala de aula. Eu comecei a me relacionar com vários grandes nomes do marketing no Brasil, mas eu comecei, assim, as pessoas começaram a referendar, eu comecei a selecionar professores, a formar os professores e tudo mais. Então foi até que eu ganhei uma autoridade de marketing quando eu já tinha saído do mercado de marketing. Quando eu já não era mais do marketing. E aí por isso que eu falo, inovador chega cedo demais para festa. Às vezes você está numa startup anos e anos e anos e o mercado não está pronto. Então hoje, por exemplo, uma das startups que a gente está investindo, ela é para 2024, 2025, está tudo bem. Se for para 26, está bem. A gente está desenvolvendo o produto bem para criar. Ela vai escalar quando o mercado estiver pronto para ela. Quando o mercado tiver consciência para ela. Por isso que negócio voltado ao futuro é um título que nos representa muito. Mas enquanto isso, eu tenho que ter um negócio que paga a conta. Porque eu tenho que viver. Eu não vou viver dinheiro de investidor. Você não vai me ver pedindo dinheiro para pagar a folha de pagamento dos próximos 18 meses. Que é uma prática comum de muitas startups. Então, é uma limitação? É uma forma de operar negócios que foi fazendo sentido na minha cabeça. Então, a gente vai fazendo apostas, a gente vai fazendo investimentos, vai separando uma parte do lucro para reinvestir numa ideia mais inovadora, enquanto a gente tem um processo muito inovador, muito bom, repensado, criado, metodológico, tudo mais, mas a gente faz assim, paga hoje, o H, não é nem o H1, o H0, quando a gente fala de inovação, a gente tem horizonte de inovação. E é por isso que a gente usa a expressão, horizonte zero, horizonte que paga a conta de hoje, o boleto que está vencendo hoje. E a inovação, que a gente vai modelando novos negócios para o futuro. Gigante, rapaz. Nossa, Isso é uma aula, então, imagina. não, Quem já tá assistindo isso aí, tô- do UniversiAD, quem tá assistindo aí ao vivo no YouTube, é um prestígio, hein? O cara tem muito conteúdo. Kellen, você quer fazer uma pergunta? Eu queria saber se você falou que chega cedo, né? Isso é bom ou é ruim? Até que ponto isso é bom, Léo? Boa. Tem que ser administrado. Tem que ser administrado. Porque, por exemplo, para quem... se você tem caixa, se você é herdeiro, se você tá capitalizado, se você tem pai que pode te bancar, cara, vai e aposta numa ideia tempo suficiente. Assim, quando eu falei que eu não vou criar uma ideia totalmente visionária, não vou hoje me dedicar a levar a gente para Marte como o Elon Musk faz. O Elon Musk vendeu uma startup, o Elon Musk tem dinheiro, tem caixa, ele pode se dedicar a isso. Ele foi lá, pegou um dinheiro governamental também e tal, mas ele pode se dedicar a isso. Eu, hoje, não posso falar que dessa água eu não beberei, mas hoje eu tenho essa filosofia de criar negócio do futuro com um pouco mais de moderação, negócio com um horizonte menos aguerrido. Risco, assim. Uma gestão Menos de risco. risco, né? É, Uma gestão de risco. Exatamente. Por uma questão que, assim, poxa, o meu nome, graças a Deus, é um nome bem quisto. Eu venho aqui falar sobre ecossistema, tem gente que vem ouvir, me chamam para podcasts toda semana. Então, essa é uma questão de reputação. Certo. Eu não quero trabalhar com o dinheiro dos outros, quero trabalhar com o meu capital intelectual para criar negócio. É bom? É. A pessoa que vê uma ideia bacana, que tem energia, só que ela tem que gerenciar a energia dela. Porque é tão cansativo você empreender, é tão exaustivo, e não estou querendo desanimar ninguém, tá? É só a vida real. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Exato. É tão exaustivo empreender que você vai se machucando no meio do caminho, e aí você chega uma hora que você desapega do negócio. E na hora que vai dar lucro, na hora que vai dar resultado, você está cansado. Foi a questão do marketing digital. Se eu tivesse continuado, talvez eu estaria ganhando muito mais dinheiro que eu estou ganhando hoje. Muito. Mas a gente trabalha pelo que a gente, assim, sinceramente, não é dinheiro que me move. É impacto, é resultado. Eu tenho uma frase que eu sempre repito. O impacto é a performance do propósito. Se você tem um propósito, Nossa. quando ele performa, você gera impacto. Caramba. É frase para legenda. Então, assim... Impacto é a performance do propósito. Exatamente. Então, quando você tem um propósito, e propósito e modelo de negócio são coisas diferentes. Propósito você pode ganhar dinheiro com um propósito,
Mas nunca você vai dedicar sempre, sim. Tem propósito que não dá dinheiro. Sim. Mas você pode encontrar modelos de negócio. Inclusive, você pode mudar modelos de negócio e manter o propósito. O que a gente fez com a Wiz foi só mudar o modelo de negócio. O modelo de negócio da Wiz mudou. A gente é B2B, mas a gente continua querendo impactar, começando com 1 milhão de pessoas no Brasil através das empresas. Então, lá tem o cliente com 20 mil funcionários. A gente está conquistando o cliente, tem um outro agora com 44 mil. É uma conta que é muito mais fácil do que alcançar do que eu estava no varejo, que eu era B2C, que eu ficava vendendo curso, aí tinha que dar. Então, a gente queria 1 milhão também. A gente queria impactar, melhorar a vida no negócio do profissional, melhorar o ambiente de trabalho para 1 milhão de pessoas. A gente começa modesto, depois vai crescendo o número. Mas o impacto continua. O que a gente quer é transformar o mundo dos negócios para que seja um lugar melhor para as pessoas. Gigante, Léo. Incrível. Infelizmente, nosso tempo é limitado. Você tem uma palestra agora, já está chegando o nosso horário. Né? Léo, quem quer continuar consumindo seu conteúdo, te conhecer um pouco melhor, como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais, por onde te encontra? Deixa aí os canais. Pode me seguir no @LeoCarrareta, inclusive é o lugar onde eu mais respondo, então pode me seguir lá, que a gente pode continuar essa conversa. Hoje eu narro muito meu dia de empreendedor. Isso no Insta. No Insta, @LeoCarrareto. Mas também, quem quiser acompanhar, toda segunda-feira eu tô na CBN, no Inovação e Empreendedorismo. Pode ouvir em cbnvitoria.com.br, tem lá todos os últimos programas, é bem legal. Eu não sou o entrevistador, eu sou o comentarista das entrevistas. Quem faz a entrevista é o Mário Bonella. Mas é bem legal esse processo que a gente conta algumas histórias e comenta algumas técnicas, alguns conceitos de inovação e empreendedorismo. Pessoal, o Léo veio por um convite do nosso collab com o Bússola Hub. Kellen, deixa os contatos do Bússola Hub, quem quiser acompanhar, saber das palestras. Hoje, inclusive, o Léo vai dar uma palestra gratuita, né? 7 da noite, logo mais. Já fica aí. Quem tá assistindo ao vivo, partiu o Bússola agora. Gente, tudo do Bússola Hub, site, Instagram, é tudo Bússola Hub. Então, @Bússola Hub, joga no Google lá, Bússola Hub, você vai ver nosso site e acompanha a gente lá. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Legal, professora Marília, para palavras finais. Agradeço a oportunidade de novamente participar desse ValleyCast com o Léo. E para mim, que estou secretária municipal de educação, já fiquei imaginando de que maneira tornar as nossas 109 unidades escolares aqui do município de São Mateus como esse espaço investigativo onde a gente consegue se apaixonar pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer com que os estudantes, que são esses futuros empreendedores, né, que vão demarcar aí a característica de São Mateus daqui a um tempo, nesse ramo empresarial, pensando no futuro. E aí você trouxe uma abordagem interessante, que não adianta se apaixonar pelo conhecimento. Eu tenho uma startup fazendo negócio com você, o Prisma School. A gente tem aulas para professores de projeto de vida e empreendedorismo. Maravilha, eu tenho certeza que os nossos profissionais já fazem isso com muita dedicação, muita responsabilidade, mas ouvir uma pessoa como você é sempre muito interessante, muito bom. Sem dúvida, agrega muito, né? Gente, obrigado pelo momento, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. O nosso conteúdo continua, @ValleyCast, nos links da nossa incubadora, é fácil de encontrar. E por hoje é só. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.